Diálogos são encontros organizados pela Aviva que abordam temas voltados à educação e à primeira infância. Profissionais e especialistas são convidados a falarem sobre um assunto e os participantes podem tirar suas dúvidas. Deste modo, fortalecemos a comunidade escolar e fomentamos discussões importantes na área da educação. Muito boa noite, sejam bem-vindos, bem-vindas. Eu sou a Fabiana Radomili, diretora pedagógica do Grupo Aviva. Nós vamos esperar mais 3 minutinhos, então agradeço a presença de todos. Estou vendo aí um bebê lindo. Isabela? Isabela, estão falando com você. Oi, Isabela! A Isabela começou hoje na Aviva, tudo bem? Oi. Oi, professora, tudo bem? Que linda. Oi. Muito boa noite para todos vocês. Meu nome é Fabiana Radomili, sou diretora pedagógica do Grupo Aviva. Estamos aqui para o nosso primeiro Diálogos da Aviva de 2024. Para as famílias que são novas ou que não conheciam anteriormente, o Aviva Diálogos é uma prática que um encontro que a gente promove já tem alguns anos. E o intuito desse encontro é a gente trocar experiências, trocar dúvidas, que normalmente surgem, né, entre as famílias, e a gente criou esse Aviva Diálogos com a intenção de que, com a percepção de que, às vezes, a dúvida de uma família em uma unidade é a mesma dúvida de outra família em outra unidade, por que não a gente promover esse encontro e fazer essas trocas que a gente considera muito importante para o fortalecimento da nossa comunidade, né, da escola, para que as famílias também fiquem cada vez mais inteiradas, informadas, e que tenham aqui um lugar mesmo de troca, de escuta, de partilha. Então, sejam bem-vindos. A cada mês a gente faz com um tema. Se vocês quiserem, fiquem à vontade para sugerir um tema para a escola, para a coordenadora, diretora. A gente recebe também esses pedidos, mas a gente faz a cada mês um tema que a gente vai percebendo nas unidades que está latente entre as famílias, tá bom? Então, estamos aqui hoje com a Leila, coordenadora da unidade de Boninas, e com a Verônica, coordenadora da unidade do Clabin. As meninas estão conosco, trabalham conosco, e a gente considerou como ninguém melhor do que as coordenadoras das unidades para poder contar para vocês, tirar as dúvidas de como que a Aviva faz esse processo de adaptação, o que nós acreditamos para esse processo de acolhida. É uma adaptação e readaptação. A gente também entende que as crianças que retornam de férias precisam também ter esse momento, esse olhar, esse cuidado. Então, a gente achou bem importante contar para vocês, ter como participantes que as protagonistas aqui da noite, as coordenadoras de 2 unidades aqui, para vocês terem essa troca, esse franco. Fabi, eu acho que seu áudio entrou no mudo. Oi, desculpe. Eu não sei até que momento eu falei, mas eu falei que ninguém melhor do que as próprias coordenadoras para receber e ter esse momento aqui de troca com todos vocês. Então, fiquem à vontade para escrever no chat, para abrir o microfone, para falar na hora. São muito bem-vindos. Então, só para apresentar rapidamente, a Verônica é pedagoga com especialização em educação infantil, cursa Neurociência e Desenvolvimento Infantil, atua na educação há 8 anos e trabalha na Aviva desde 2019. A Leila, evangelista, é pedagoga e psicopedagoga. Há 6 anos faz parte do desenvolvimento e do encantamento com a infância na Aviva.
e atua como coordenadora na unidade de Boninas, e desculpe, a Verônica, na unidade do Klabin. Então, Leila, Verônica, sejam muito bem-vindas, obrigada por vocês toparem, né, o convite que nós fizemos, e fiquem à vontade para iniciar essa troca, essa conversa que vamos ter hoje. Boa noite, famílias. Tudo bem? Obrigada, Fabi, pelo convite, pela apresentação. É muito bom estar aqui com vocês, principalmente para falar de um tema que a gente gosta tanto, né? A gente pensa sempre que um processo de adaptação, quando bem feito, né? Quando a criança passa bem por esse processo, a gente tem um vínculo escolar seguro, né? Tem essa troca tão tranquila no decorrer do ano, e por isso que é um tema que eu sou apaixonada de falar, né, as famílias, quando nós fizemos a entrevista, falou, olha, vamos juntos caminhar, né, ter essa troca, e hoje a gente vai conversar um pouco sobre o que é essa adaptação, né, e para começar esse assunto, eu pensei em trazer para vocês sobre a etimologia dessa palavra, porque quando a gente pensa em adaptação, a gente busca o significado da palavra e vem sobre se ajustar, se encaixar, acomodar-se. E quando a gente pensa nesse processo de adaptação na Aviva, ele sai dessa etimologia e olha para esse encantamento da infância de fato, porque a criança tem um processo diferente de somente se encaixar, não é? Então, a gente pensa num processo de acolhimento, que respeita esse tempo, tanto da criança quanto da família. A Aviva, ela toma um cuidado desde o início, quando a família vem para o acolhimento, para a gente conhecer a história da criança e no decorrer dos dias também. Bom, isso mesmo, Vê. Boa noite a todos. Vejo muitos rostinhos aqui, acolhedores. Também agradeço imensamente, Fabi, a Aviva, pelo convite. Eu e a Verônica estávamos conversando e tudo que nós vamos conversar aqui hoje, ou sobre o que nós vamos falar, nós realmente acreditamos porque é em respeito à infância, né? Nós acreditamos no que nós vamos falar a respeito hoje. Então, o processo de adaptação, como a Vê disse, nós entendemos como processo de acolhimento. E nós entendemos que esse acolhimento não é só também direcionado somente às crianças, porque vocês, família, quando entram nesse processo de adaptação na escola, vocês também são, né, parte desse processo e vocês estão em processo de adaptação também. A gente... desculpa, Vê, pode falar. Comunicação, né, Leila? Isso. Bom, qual é o papel real, né, da família durante o processo de acolhimento e adaptação? Como eu disse, nós entendemos que vocês também, família, entram nesse processo de adaptação, porque é toda uma rotina nova que vem, né? É um contexto novo, tanto para vocês quanto para as crianças. Então, um dos pilares desse processo de acolhimento é a comunicação transparente, né, entre escola e família. Nós havíamos conversado sobre os sentimentos que surgem, né, que podem surgir durante esse processo de adaptação, e nós, como escola, estamos aqui para fazer esse acolhimento de vocês também, porque nós entendemos que para que a adaptação flua de uma maneira mais serena, tranquila, tanto o familiar quanto a criança precisam estar seguros, né? E nós acreditamos que vocês escolheram a Aviva, a escola, acreditando nos propósitos, nos valores, e que é o melhor lugar para o filho de vocês também. E até quando nós vamos falando desse papel da família... Só um minutinho, Leila, a Camila Miranda escreveu, Leila, tão bom te ver, você foi tão importante na adaptação, desculpa, não sei se é Thomas ou Tomás na Aviva. Oi, Camila, foi muito importante e foi engraçado, obrigada, Fabi, por ter apontado esse comentário, porque cada adaptação, eu disse que a família também, né, faz parte desse processo, e assim como a professora entra como uma figura muito importante na vida e na dinâmica da família, cada adaptação, como professora, né, Vê, vai nos marcando marcas boas, né, de alguma maneira também. Sim, sim. Ainda mais hoje mesmo, antes da gente conversar, eu fiquei refletindo sobre algumas adaptações que eu fiz como professora e como elas mudaram também, né?
o meu jeito de olhar para aquela criança quando estava chegando, as famílias muito parceiras, caminhando junto com a gente, isso é muito importante também. E quando você estava falando sobre o papel da família, eu fiquei pensando até nas ações, né? E a gente já fala um pouco disso quando as famílias vêm conversar com a gente, mas é importante relembrar, né? O que eu posso fazer nessa adaptação? Como é esse processo? Qual é o meu papel? Porque a gente se pergunta, né? Como eu, como mãe, posso ajudar a minha filha a se adaptar melhor? Será que tem algo que eu posso fazer? Então, a gente pensa, assim, em algumas práticas, né? Então, a família é convidada para esse processo para participar de forma ativa, né? Ela é convidada a observar, a estar na sala, tendo troca, olhando a criança também, como que ela brinca. Às vezes, quando a gente pergunta, né, Leila, para a família, como que ele brinca? A família olha para a gente assim, sabia que eu nunca vi? Porque eu sei do que ele gosta, mas como ele brinca, eu nunca reparei. Aí tem família que já leva como lição de casa, olha, eu vou olhar hoje como ele brinca, porque são coisas que a gente pensa que não são tão importantes naquele momento, né? Mas são pontos para a gente ir observando o nosso filho, e aí a gente vai conversando, interagindo, olha, eu vi como você brincou na escola também, é parecido como você brinca aqui em casa, olha que interessante isso que você construiu com os seus amigos. E essa adaptação, a gente pensa, né, nesse formato também, em alguns momentos coletivos, porque a criança já entra na sala, entra nesse grupo para ir se adaptando com as outras crianças também. Então, a família, desde em casa, já vai reforçando sobre a escolha da escola, falando o nome da professora, apresentando um pouco, pode mostrar foto também da escola. Isso, é um dos primeiros passos, né, Vê? Assim como as famílias marcam previamente um encontro com as coordenadoras para entender sobre o processo de adaptação, é muito importante e inegável que as crianças também precisam da previsibilidade na rotina. Então, a partir do momento que vocês encontraram a Aviva como escola, já realmente começar a incluir essa nova dinâmica, esse novo lugar, as novas pessoas que essa criança vai vir a conhecer no diálogo. Então, ir realmente retratando e dando previsibilidade para as crianças, né? Essa comunicação assertiva e transparente é muito importante. Como a Verônica falou, no momento da adaptação, uma das orientações que a Aviva dá para as famílias é para que realmente em sala observe a criança. Então, observa como ela cria vínculos nesse contexto, como é esse processo para que ela crie vínculos, o processo de como brinca, até mesmo entendendo a rotina e a dinâmica aqui da escola, porque nós, seres humanos, dependendo do contexto, nos adaptamos, né? Reagimos de outras maneiras, e é assim também com as crianças, né? Dependendo do contexto, elas buscam estratégias diferentes para interagir, para investigar e para criar vínculos também. E aí, uma das dicas nesse momento é que realmente a família esteja de corpo presente na adaptação. Nós até orientamos o não uso do celular, porque em alguns momentos, algumas crianças buscam pelo olhar, pelo afeto, pelo colo do familiar, e é por isso que vocês estão ali, né? Para que aquela criança se sinta segura em olhar para um determinado lugar da sala e ver que tem alguém, né? Alguém que eu amo, alguém que eu tenho vínculo ali presente, para que quando eu precisar voltar para esse colo vai estar lá. Eu quero brincar, quero conhecer, mas agora é o momento que eu quero um colo, né, Vê? Sim, e uma coisa que eu observo, hoje mesmo, que foi um dia que chegaram muitas famílias novas na escola, é que a gente vai se preparando e a gente vai fortalecendo esse vínculo da criança com a escola, e a criança chega tão bem que aí são os pais que vão se adaptar, né? Porque, poxa, meu filho ficou tão bem, será que ele não vai precisar de mim, né? E aí a gente começa a olhar também que nós estamos nesse processo de adaptação. Nós nos colocamos a sentimentos novos. Eu nunca pensei que eu fosse passar por isso. Não, eu sou super tranquila, eu sou super seguro, meu filho vai ficar bem. E aí você começa a olhar, nossa, mas ficou muito bem, né? Não sentiu nem... Não, calma. Já vi família falando, olha, ele ficou bem, mas é estranho, né? Que nem sentiu minha falta. E aí a gente vai aprendendo também a lidar, porque os nossos filhos vão conviver com pessoas novas, né? E nem por isso essa pessoa vai substituir o nosso papel.
na vida do nosso filho. E aí a gente vai aprendendo a lidar também com esse processo, a passar por ele e tirando as dúvidas. Por isso que eu volto até a falar, essa comunicação é um pilar na adaptação. E a verdade. A gente sempre vai falar a verdade para a criança. Então, Verônica, eu vou sair, eu vou lá em casa, mas fala para ele que eu estou aqui na frente. Isso não vai acontecer. A gente precisa estabelecer mesmo um vínculo de confiança e segurança com essa criança e com vocês também. Então, é importante sempre falar a verdade para a criança. Olha, eu vou tomar um café, mas eu volto para te buscar. A gente pode ir marcando os tempos. Depois do lanche eu venho, né? Quando vocês já estiverem saindo, porque isso também é um outro processo. Então, a gente vai acompanhando e sempre sendo muito claro, trazendo essa previsibilidade com a criança, porque a criança entende e ela espera isso de nós, ela espera que nós sejamos verdadeiros com eles, né? Isso. E esse momento de acolhida e de adaptação é um momento em que a criança, ela passa dessa vivência individual até o momento, né? E passa a ser uma vivência coletiva. E por mais que as crianças tenham contato com crianças do prédio, por exemplo, com primos, a vivência, o contexto escolar é diferente. Então, são novas estratégias que ela vai encontrar, são novos vínculos também que ela vai criar. Por isso, uma dica é sempre a família ou familiar que acompanhar essa adaptação estar presente nas primeiras vezes, que são o primeiro momento de alimentação, o primeiro momento de troca, justamente para que ela entenda que aquele momento, né, e que ela vivia ali no individual, tem o coletivo. Então, a troca tem o trocador ali, a minha mãe, o meu pai, a minha avó, quem estiver acompanhando a adaptação, vai fazer esse primeiro processo de troca, mas ela já vai se ambientando, né, que tem outras crianças ali dentro da sala. Quando ela sair do trocador, ela vai passar a transitar pelo meio da sala, que tem outras crianças, para fazer a higienização das mãos. Então, para entender mesmo essa dinâmica do coletivo. E eu sempre brinco com as famílias, quando vou fazer a anamnese, que a escola tem um superpoder, que é o superpoder do coletivo. Né? Que as crianças, elas acompanham, investigam, interagem. Essa relação entre pares, entre crianças, elas vão vendo estratégia que o outro foi criando para poder usar na própria brincadeira. Então, ela vai entendendo esse conceito de conjunto, de sala, de contexto escolar mesmo. E até nesse momento que a gente fala que a forma de pensar da criança é ampliada, porque o repertório dela tem muitas contribuições de outras crianças e ela vai descobrindo diferentes maneiras de resolver os conflitos, de encontrar estratégias em diferentes momentos, né? Então, é nessa adaptação que ela vai buscando por mais autonomia, por encontrar o seu lugar nessa vida social que é nova também para ela, né? Então, por isso que é essa experiência inédita. Então, a gente precisa sempre acompanhar junto, família, escola, tirar todas as dúvidas. As professoras, todos os dias, elas vão observar, elas mandam para vocês, nessa primeira semana, um relato de como foi a história dela com a criança. Porque mesmo que vocês estão lá observando, a professora tem o olhar de como a criança a recebeu. Né? Como que ela olhou para a professora? Como que chegou até ela? O que ela aceitou, né? Sim. Assim, particularmente, elencando alguns pilares de um acolhimento e de uma adaptação, então é a previsibilidade, essa comunicação assertiva, né? O respeito à individualidade, ao momento da criança, né? E estar presente. Eu acho que se nós fôssemos elencar, né, alguns pilares para uma adaptação respeitosa, seriam esses, né? Inclusive esse respeito, como nós estamos falando de uma vivência inédita e que era individual e que passa a ser coletiva, nós entendemos também que individual, cada criança vive, experiencia aquilo no seu tempo, né? Às vezes são irmãos, mas cada um vivenciou esse processo de adaptação de maneiras diferentes, né? Sim, e até fecharia esses pilares com a parceria, pensando que, caminhando juntos, nós fazemos um processo muito mais saudável e tranquilo, né? Então, a gente pensa nesses pilares e pensar na importância do quanto a gente precisa caminhar junto e trocar. Então, uma coisa, eu sempre falo para as famílias, não deixe uma coisa pequena virar uma coisa grande, porque às vezes uma dúvida, um desconforto que surgiu no primeiro dia, não vou falar,
Às vezes pode ser implicância, porque a gente se cobra também, né? Ah, pode ser implicância minha. Não, fala, busca a gente. As coordenadoras estão sempre pela unidade, para conversar com vocês, para acolher vocês também. Vocês vão perceber que as professoras sempre estão focadas nessa observação em relação às crianças, né? E nós estamos lá para apoiar vocês, passar por esse momento, se precisar chorar junto, rir junto, né? A gente vive muito isso, e é tão bonito de ver, depois a gente olha assim, eles crescendo, entrando sozinhos, já dando tchau lá, não deixa nem o pai entrar mais na porta, né? Então, a gente chega nesse processo. Hoje eu fiquei muito feliz, tinham crianças que não queriam nem ir embora, né? Então, eles não queriam, ficaram bravos, mas é esse processo, né? E a Viva tem muito prazer em receber, é tão gostoso esse dia da adaptação, né? E a gente prepara a escola, as outras crianças recebem também, querem descobrir quem são os novos amigos. A escola fica numa atmosfera diferente e é um dia gostoso mesmo. Essa manhã, assim, eu ficava contemplando o parque, sabe? Com as crianças novas, as famílias. É uma experiência muito rica e que a gente caminhando juntos, eu vejo quantas crianças ficam mais seguras, né? Sim, sim. E o nosso processo de adaptação, né, inclusive, ele é um processo que até 2, 3 crianças participam desse processo de adaptação juntas, né? Sabe aquela sensação que a gente tem quando vai entrar no lugar e percebe que não é só a gente novo que está entrando naquele lugar? Então, as crianças vão ali se reconhecendo, né? As famílias, eu acredito que também já vão formando um vínculo ali, a partir desse momento, né, de adaptação, que novas crianças estão chegando, novas crianças estão descobrindo como funciona a dinâmica daquele lugar, os momentos de brincadeiras entre pares vão acontecendo ali, né? Sim, e pensando também nas readaptações, né, que é até uma das nossas pautas, a gente foi pensando, a gente prepara o mesmo ambiente, a gente cuida desse processo. Só que uma coisa que a gente faz também, além das crianças novas, as crianças que já estavam na escola, eles têm outros lugares que eram de referência, né? Outros lugares que acolhem. Então, principalmente nesse início, a gente tem esse cuidado de levar na sala anterior, de ir num lugar que gostava muito de brincar no parque, eles vão chegando aos poucos, lembrando dos outros amigos que também estão na escola, a gente vai acompanhando. Quando é necessário, a gente também faz um tempo gradual para essa criança. Às vezes ela ficou tanto tempo longe, né? E ela precisa desse tempo de acolhimento também, porque a gente pensa, mas ela já ficou um ano todo na escola, só que ela ficou um mês fora, né? Às vezes 15 dias fora, é necessário que a criança precise passar por esse processo novamente, né? Eles vão tendo vivências diferentes. Sim, a quebra de rotina, principalmente do período de férias, né? Algumas crianças precisam desse processo de readaptação. E aí, quanto tempo? Eu vou voltar novamente a fazer a readaptação de maneira gradual? Se for necessário, né, em respeito à vivência dessa criança, sim. Né? Esse processo de férias pode parecer que não, mas pequenas mudanças na rotina já impactam bastante no momento que essa criança retorna. Então, algumas crianças se sentem mais desconfortáveis nesse primeiro momento, precisam de um tempo para acomodar, né, novamente essa rotina escolar. Outras já entram com tudo, né, que estavam com saudades, mas é isso, cada criança vive essa experiência inédita, como a Verônica falou, por mais que ela tenha vindo na escola durante o ano todo, é um novo ano, é uma nova professora, uma nova sala, são experiências inéditas que elas vivenciam aqui todos os dias. Fabi, você quer continuar? Eu quero, eu acho que, então, assim, só para a gente retomar um pouco, o nosso processo de adaptação, ele começa, como vocês falaram, lá na entrevista, no momento de conversa e troca com as famílias. E é importante essa previsibilidade, como vocês falaram, então, falar sobre a escola, mostrar imagens, fotos, o que remeta à escola, isso já vai trazendo, né, essa familiaridade. E essa parceria, essa entrega, né, das famílias, estar ali presentes, acompanhando a adaptação. Acho que um outro ponto importante do nosso processo de adaptação é que ele acontece
no ambiente, né, de sala, junto com todas as outras crianças que pertencem àquele grupo, e que essa adaptação também acontece com outras crianças que também estarão se adaptando ali naquela mesma semana. Então, são cuidados que a gente entende como cuidados, mas pensando nessa adaptação bem gradual e respeitosa. Mas eu acho que tem perguntas aqui das famílias que né, como vocês falaram, então, falar a verdade. Então, assim, meu filho entrou bem, ele está ótimo, eu estou aqui, e quero dar uma saída, eu quero, né, dar uma voltinha e volto. Me despeço ou não? Falo, porque ele está ótimo, né? Então, eu me despeço Isso é uma dúvida que normalmente aparece, né, na nossa prática. Então, o que vocês têm para contar aí dessa Sim, questão? Fabi, realmente é uma dúvida que aparece, mas a verdade ela prevalece, né? Então, você está acompanhando o seu filho, né, o seu neto, no processo de adaptação. Ele realmente se sentiu seguro para se desprender ali por algum tempo e partir para as investigações e para as interações entre pares. Mas quando ele olha de volta, você não está mais lá. Então, a nossa orientação é para que sempre a família, o familiar, ele se despeça e explique, olha, eu preciso ir ao banheiro agora, você pode ficar na sala alguns minutos? Olha, eu vou tomar um café. Filho, você acha que eu posso ir em casa e voltar? Então, realmente agir e falar sempre com sinceridade. Pode ser que nesse momento a criança peça para você continuar na sala, pode ser que não, que ela já se sinta segura e bem o suficiente para que você vá até o banheiro, para que você vá tomar um café. Mas o que não é respeitoso, né, Fabi, acontecer é realmente a criança se sentir segura para fazer as suas investigações, e aí quando ela olha para onde o familiar estava sentado, não tem ninguém mais lá. Eu acho que fica muito essa sensação de, e agora? O que eu faço? Cadê a pessoa que veio comigo? Eu acho que vale também essa dica também para os bebês que não falam, né? Que são Com mais certeza. bebês. Então, como que é essa comunicação? Como que a família percebe, né? O momento para sair de sala? É importante a gente sempre ir acompanhando como a criança está, né? E até quando a família se afasta um pouco, eu até brinco com as famílias, olha, tem etapas para vocês irem saindo. Então, primeiro você toma um café na recepção, depois na padaria, só depois em casa. Então, a gente vai medindo as distâncias, né? Porque se a criança precisar, ele precisa voltar. Então, a gente percebe, por exemplo, o bebê que não fala, como que ele está com a professora, como ele está no ambiente, né? O bebê, ele não verbaliza, mas ele também comunica como ele está se sentindo. Então, ele demonstra estar confortável ou não com aquele adulto novo. Então, a gente vai observando, se ele estiver bem, confortável, a família sai um pouco, mas aí a gente pede que ainda não vá para casa, né? Espera um pouco na recepção. Aí, se estiver ficando bem, a gente caminha para essa despedida. Mas é importante não ter pressa, né, Fabi? Porque senão, se no primeiro dia a gente já faz isso com a criança, ela vai sentir muito, né? Porque a criança, isso, ela é intensa, sempre, ou é para sempre, ou é para nunca mais, né? Então, ela vive tudo isso intensamente, como a gente viu. Então, a gente precisa cuidar desses tempos e pensar, olha, sempre comunicar. A professora vai sinalizar, nós vamos estar lá acompanhando também, e falar, olha, acredito que seja um momento para você se afastar. Agora, quando as crianças já falam, também é diferente. A gente vai perguntar. Teve um episódio na escola que uma família estava na recepção, nesse café, né, o primeiro passo. Ela falou para mim, olha, Verônica, eu acredito que eu posso ir para casa hoje. Falei, vamos perguntar. Ela, eu não quero perguntar, eu não vou voltar lá. Eu falei, vamos juntas perguntar. Aí ela não quis, eu fui lá perguntar e perguntei para a criança. A sua mãe perguntou se ela pode ir para casa. Ela pode? A criança olhou, tá bom, pode. E virou. E eu falei, vamos esperar, né? E a criança falou, uma criança de G2, ela falou, pode ir embora. E aí a mãe foi. Só que, mesmo que a mãe não indo lá falar que ela ia, a gente avisou também, né? Porque para a mãe seria difícil se despedir naquele momento. Então, era uma questão que a gente precisava acolher esse sentimento da família, nem era uma questão da criança. E a gente sempre vai entendendo como que a criança está, como ela está comunicando esses sentimentos, né? Isso. Então, precisa ser
combinado. Bem combinado, bem Sim. conversado, né? E também, desculpa, e Pode também, falar. como a falou, sem pressa, né? Lembrando sempre que as primeiras vezes é importante que o familiar que está acompanhando essa criança faça junto, né? Então, entender que, por exemplo, para o processo de alimentação fluir juntamente com o grupo e com a professora, a família precisa, né, estar ali presente nesses primeiros momentos até que a criança se sinta realmente confortável. Legal. Acho que, olha, vou deixá-los à vontade para escrever, para abrir o microfone, mas eu também tenho aqui algumas dúvidas que eu acho que são coletivas, então vou falar aqui também. Às vezes acontece de a adaptação aconteceu, né, está acontecendo, e a criança não quer ir para a escola. Então, o que a família pode fazer? O que os pais podem fazer quando acontece isso? Durante o processo de adaptação. Pode falar, É Lilian. realmente conversando. Nós falamos da previsibilidade sobre o que vai acontecer na escola, e é uma conversa que ela precisa acontecer diariamente, né? Nesse processo, e eu me arrisco até dizer todos os dias, né, da vida da criança. Então, elencar ali para a criança o porquê que foi escolhida a Viva, né? O porquê que ela acredita que a Viva é o melhor lugar para que essa criança, como ela se sente, né? Eu acho que é importante também o familiar colocar como ele se sente na escola e perguntar para a criança também como ele se sente, deixando sempre bem claro o porquê dessa escolha, né? Porque nós, quando escolhemos uma escola, eu não tenho filhos, né? Mas eu acredito que quando se escolhe uma escola para colocar o filho, que é o bem mais precioso de todos aqui, eu não tenho dúvidas, realmente se acredita, né? Que ali aquela criança vai se desenvolver, vai ser feliz, vai brincar. Então, é importante também colocar isso para as crianças. Uma dica importante também para as famílias é trazer alguns movimentos para que a criança ela vá bem. Por exemplo, então, olha, será que você não quer levar esse brinquedo que você gosta muito, ou esse livro, para mostrar para a professora nova que você está conhecendo, para os amigos novos e que você está conhecendo, ou fazer o processo inverso, né? Levar algo da escola para casa, para poder ir fazendo, né, incluindo um pouco da rotina ali da escola em casa, ou alguns itens da escola em casa, para que essa criança realmente, olha, amanhã eu vou levar esse livro. Então, e ir mostrando para ela o porquê a escola foi escolhida, e tem essas dicas, né, de ou levar algo para que a criança possa mostrar para a nova professora, ou ela levar algo da escola para casa, para ir entendendo que tem esse lugar, que ela volta e que a família acredita que ela vai ficar bem. Legal. A Ariane colocou aqui no chat, perguntando se o processo de adaptação pode ser feito por mais de uma pessoa, por mais de um familiar, ou o ideal é que seja a mesma pessoa. Pode sim. O que a gente sempre orienta as famílias é que seja alguém de vínculo, né? Que seja alguém do núcleo da criança, que tenha essa relação. Por exemplo, tem famílias que a mãe fala, eu não quero, eu não vou conseguir acompanhar a adaptação, eu acho que comigo ele não vai ficar bem, aí fica melhor com a babá, por exemplo, né? Então, a babá acompanha, tem um vínculo com a criança. Então, a gente sempre pede que no primeiro dia venha, né, também o pai e a mãe se conseguirem. É importante participar desse momento, né? É o início do filho na vida social também, né? Tendo essa troca. Mas pode sim, pode acompanhar a avó, né, avô, a babá, pessoas que sejam de confiança e referência da criança também. Isso. É importante, como nós falamos, vocês também passam por esse processo de adaptação. Então, é importante, quando a gente fala dessa comunicação transparente, é entender também, né, os sentimentos que vêm nos rondando ali nesse momento. Então, entender que nesse dia em específico, ou nesse processo, talvez você ainda está com algum sentimento que está rondando, que seja melhor o seu esposo, o babá ou a avó, fazer esse processo de adaptação é importante, né, que essa criança esteja com alguém de vínculo e seguro. E nos dias, né, ao decorrer da adaptação, podem vir a mãe um dia, o pai em outro, a avó em outro. A única orientação que aqui na Viva, né, nós pedimos é que para entrar na sala apenas um familiar, justamente porque tem outras crianças ali também no ambiente, outras crianças nesse processo de adaptação também.
E até importante, né? Principalmente quando a gente pensa em referência, a gente se autoanalisar também, né? Porque imagina a criança chegando na escola, aí a mãe ou o pai fala: ai, eu não queria deixar ele aqui, e segurando na mão. A criança olha e fala: se você não queria, eu que não vou ficar. Não é verdade? Então, às vezes, a gente tá com aquela angústia. E aí a gente acaba passando para a criança também. E às vezes tem outra pessoa que está mais segura e fala: não, vamos lá, vai ser muito bom. Você fala: então vai lá um pouquinho, hoje eu não consigo, amanhã eu vou estar melhor, porque é um processo. A gente, claro que a gente fala: não, eu estou forte, é o melhor para o meu filho, mas quando a gente começa a vivenciar isso, nossa, o nosso coração fica, né? Até saltitando. Então é importante também a gente poder se olhar e respeitar o nosso tempo, né? Sim. Bom, a Rosânia tá perguntando, para a criança ingressante de G2, quanto tempo geralmente fica por dia na escola, no começo, e por quanto tempo é a adaptação geralmente? Bom, na Aviva, nós temos um processo no início, né, na primeira semana, digamos assim, de um processo gradual em relação a horas. Então, no primeiro dia, 1 hora, no segundo dia, 2 horas, terceiro dia, 3 horas. Só que, como nós falamos, é um processo individual, que cada criança, cada família vive na sua individualidade. Então, pode ser, por exemplo, que no terceiro dia são 3 horas, mas a criança se sentiu confortável em ficar apenas 2 horas. Por isso que esse processo não é uma receita de bolo, né? Porque é muito individual ali para cada família e para cada criança. O que nós sempre compartilhamos com as famílias é que nesses primeiros dias é importante, né, respeitar esse momento, porque por mais que a gente fale, pode ser que a criança venha no primeiro dia, ficou 1 hora, e aí no segundo dia ela volta e fala: peraí, eu estou aqui de novo, será que eu vou vir sempre para cá? Né? E aí tem aquele tempo para que ela não fique saturada, né? Então, nesses primeiros dias, nós pedimos para que a família respeite esse tempo de permanência na escola, para que a criança vá para casa bem, para que ela não saia daqui exausta, saturada, mas o tempo vai depender muito, tanto o tempo de permanência dela na escola, quanto o tempo em que ela vai precisar da presença da família na escola. Sim, Rosânia, a Rosânia está perguntando se a mãe pode acompanhar a criança no começo. Sim, com certeza, é um ponto que a gente entende como faz parte desse processo, é primordial. Tem uma dúvida que normalmente também as famílias, às vezes, né, como as famílias entram em sala e participam dessa rotina ali como observadores, mas estão ali como um ponto de apoio, um ponto de referência para a criança, às vezes as famílias acabam, né? Ai, meu filho entrou teve ali um conflito, uma disputa de brinquedo. O que eu faço? Interfiro, não interfiro? Isso é bem comum mesmo, né? Porque a família já faz aquele impulso de tipo: deixa eu ir lá tirar, deixa eu conversar com ele, pede desculpa, filho, né? A gente já é natural ter essa atitude, mas é muito importante a gente sempre ter essa troca de olhares também, né? Porque como nós vamos estar observando com a professora, porque a professora, ela está observando as crianças, entendendo as relações deles, e ela tem algumas estratégias para lidar com esses conflitos, que no momento, às vezes, por exemplo, de um brinquedo, ela pode trazer outro, já sendo aquele conflito. Às vezes, ela sentar e conversar junto com a criança. Então, a gente vai entendendo os tempos. Claro que, como a Leila mesmo falou, se seu filho precisar de você, ele chorou, ele ficou muito sentido, porque o amigo ficou com aquele carrinho que ele queria tanto, né? Você pode acolher, mas a professora vai fazendo essa mediação, né, de acordo com o grupo, porque é ela quem fará as próximas mediações, né? Vocês estão lá observando e é ela que vai construindo esse vínculo com o grupo. E é importante também a criança ter essa referência dela lidar com esses conflitos na sala. Isso mesmo, inclusive é algo que nós falamos também, né, na anamnese, na entrevista, no bate-papo com as famílias, que nesse momento a professora que vai fazendo essas pontes, né, e é justamente através desse processo, desses convites, dessas intermediações, que a professora vai construindo ali o vínculo, né, o olho no olho, ao convidar a criança, né, para conhecer algum outro espaço da sala, o olho no olho no momento de fazer algum tipo de intervenção, seja eles por conflito ou não, convidando para o lanche, convidando para um espaço aberto. É dessa maneira que a professora vai ali estabelecendo relações com as crianças.
E claro, Legal. né, é sempre bom Nossa. lembrar que a gente... Desculpa, Fabi, mas é Imagina. sempre bom lembrar, porque a gente convida os pais para estarem na sala e a gente fala, né, olha, vocês vão observar. Só que algumas famílias ficam assim, eu estou observando, então eu não posso me mexer, eu não posso respirar, né? Não, vocês estão lá, vocês podem sim, né? Às vezes o filho vem e fala, será que eu tenho que ignorar ele, olhar para o outro lado? Então, nos conflitos é a mesma coisa, né? A gente está lá, mas quando a professora precisar de nós, ela vai falar também, né? Por isso que a gente fala tanto dessa clareza, dessa comunicação e troca, né? Então, vocês podem participar também, tá, gente? Não precisa ficar uma estátua lá na sala, que tem família que até se cobra. Será que eu respiro? Sim. Será que eu posso dar um sorriso para esse bebê que chegou perto, né? E as crianças são muito curiosas, né? Muito. Muito gostoso. Nós convidamos aqui a Andressa e o Ricardo, pais da Laura, e a Raquel e o Amir, pais do Alexandre, que os pais da Laura, né? A Laura fez a adaptação no grupo 1 e o Alexandre fez a adaptação em um berçário. Então, para contar também, né? Como eu disse, o Diálogos, ele é esse espaço em que a gente tem essa possibilidade de troca entre as famílias. Então, a gente gostaria de ouvi-los, por favor, para vocês contarem como é que foi esse processo que as meninas explicaram, a Leila e a Verônica explicaram, mas como é que foi essa vivência aí para vocês, na visão dos pais. Então, não sei se o Ricardo ou a Raquel gostariam de falar primeiro. A Raquel abriu o microfone. Fica à vontade, Raquel. Boa noite, todo mundo. Boa noite. Obrigada. Eu fiz, na verdade, a adaptação dos dois, né? Da Marina, que tem 5 anos, que está no G5, e agora do Alexandre. E as meninas até falaram que são até os irmãos, né? Às vezes é diferente a adaptação, e no meu caso foi completamente diferente a adaptação. A da Marina, ela também entrou no G2 já, por conta da pandemia, né, que foi o processo depois da pandemia, e por conta de uma rotina de casa, eu estava trabalhando o dia inteiro, então eu tive pouco tempo para a adaptação dela. Então, foi em uma semana, então na segunda semana ela já ficou 9 horas. Tá? Mas ela também se adaptou muito bem, sabe? Ela era muito independente, já chegava, já dava tchau para a gente. Claro que no primeiro dia ela chorou um pouquinho, mas foi muito tranquilo. Já o Alexandre foi completamente diferente, né? O Alexandre ele entrou com 8 meses e eu também a gente já estava numa rotina da nossa casa diferente, eu não estava mais trabalhando fora, então eu pude me dedicar mais a essa adaptação dele, e foi bom porque ele realmente precisou de mais minha presença nessa adaptação. Então ele chorou bastante no início, e ele está agora só 4 horas, então foi assim, né? Eu fiquei, na verdade, quase 2 semanas, entre deixando 1 hora, deixando 2 horas, ficando na sala 1 hora. Aí agora, mas aí depois da segunda semana eu ainda entregava ele chorando, aí você fica, né, escondidinho lá para ver, mas aí passa 2 minutinhos, ele já se enturma e já fica bem. E a outra coisa que as meninas também falaram foi a questão das férias, que a gente ficou 3 semanas, né, sem ir para a escola, e agora na Colônia está sendo de novo um processo. Essas primeiras semanas foi um processo mais difícil também. A gente entregar ele garra na gente, não quer ir, chora bastante. Mas eu acho que é isso, né? Depois de 2 semanas, 3 semanas, ele volta à rotina dele e fica bem acostumado. Eu acho que ele já está bem acostumado na Viva. É muito interessante, né, ver, foi o que a Leila, eu acho que comentou, que às vezes numa mesma família são 2 processos diferentes, porque realmente o processo é bem individual, né? Bem individual. E eu estava esperando que fosse fácil, sabe? Eu estava querendo muito que ele ficasse na Viva, e como eu tive a Marina, que foi um processo muito tranquilo, tanto para a família e para ela, então a gente acaba nessa expectativa, né? Achando que vai ser.
Mas, assim, o Alexandre veio para provar que nada é igual. Isso. E engraçado, Fabi, que eu me recordo da Raquel na adaptação do Alexandre bem aberta, assim, não, se precisar ficar eu fico, se precisar ir eu vou. Então, entendendo realmente a necessidade do Alexandre e respeitando esse momento, né, que ele precisava que ela permanecesse por mais dias ali. Muito obrigada, Raquel. De nada, gente. E a Andressa e o Ricardo, se quiserem falar. Oi, pessoal, boa noite. Boa noite. Ia falar eu e a Andressa, mas ela está aqui correndo atrás da pequena pela casa. O nosso processo de adaptação, na verdade, ele foi uma adaptação até maior, porque nós mudamos de estado, nós morávamos no Ceará e viemos para São Paulo. Então foi assim, foi um monte de coisa que foi acontecendo ao mesmo tempo, uma mudança de casa, uma mudança de clima e a mudança de escolinha. O que a gente fez foi, desde o começo, foi tratando para a Laura, foi avisando a Laura tudo o que ia acontecer. Então a gente começou a falar, olha, a gente vai pegar o avião e vai morar em São Paulo. Aí depois nós viemos aqui, ainda não tínhamos onde morar definitivo, ficamos uma temporada no Airbnb. Mas então falou, olha, essa casa é provisória. Então essa questão até que vocês trouxeram de falar sempre a verdade, deixando muito claro para ela tudo que vinha acontecendo. E na escolinha, nós falamos, ó, você vai para uma escolinha nova, você vai ter novos amiguinhos, novos professores, e antes, efetivamente, dela entrar na escolinha, nós passamos em frente, falamos, não, vai ser aqui, tem desenho, aquela coisa para ela ir se adaptando aos pouquinhos ao ambiente onde ela estaria, né? E a adaptação foi relativamente tranquila. Ela começou na escolinha anterior, lá no Ceará, quando ela tinha 6 meses, né? Acabou a licença maternidade da Andressa, ela foi para a escolinha realmente. Então, ela já tinha feito um processo de adaptação, quando ela tinha 6 meses, fez outro agora com 1 ano e 10 meses, né? E foi relativamente tranquilo. No primeiro dia, eu fiquei dentro da sala, a professora Nairan, quem nos recebeu, foi muito receptiva, foi excelente, e eu fiquei ali no meu cantinho, esperando, né, obedecendo ali, se era para entrevista, se não era, deixo quieto, e fiquei ali realmente como um ponto, se a Laura precisasse, eu estava ali. Mas ela foi se adaptando rapidamente, eu acho que assim, no terceiro dia eu já não fiquei mais. Foi o primeiro, o segundo dia eu fiquei um pouquinho, depois eu desci, fiquei lá embaixo. No terceiro dia eu deixei, ela foi e eu fiquei lá embaixo. E no quarto dia já estava tranquilo, a gente estava morando perto da escolinha já, então qualquer coisa eu correria, mas foi bem tranquilo mesmo. Eu acho que assim, até como vocês já disseram, a gente tratar para ela com clareza tudo o que ia acontecer, e deixar ela segura, falar, ó, filha, a escolinha é assim, você vai ter novos amiguinhos, e eu acho que foi isso, assim, não sei, deu certo. E ela vem bem até hoje, né? Trazendo Vem, toda a gostosura e a alegria dela vem, para cá, para a escola. hoje mesmo fui deixar, ela pulou a amarelinha, entrou na porta e foi, né? Nem esqueceu do papai e da mamãe, foi lá para dentro, a gente deixou a malinha e pronto. Né? Obrigada. Divertido. Obrigada, Ricardo. Eu que agradeço, gente. A Maísa fez uma pergunta, mas eu vi que você também abriu aqui a câmera, Maísa, se você quiser perguntar outras coisas, mas ela perguntou quantos dias geralmente dura esse período de adaptação. No caso maternal 1, você está contando 4 anos? Não, eu entendi maternal 2 anos. 2 anos, então é o nosso G2. Ah, G2. É isso. A dúvida é com relação a mais ou menos 15 dias, uma semana, qual é a média, geralmente, que as crianças nessa faixa etária... Nessa faixa etária Isso. levam, né? Maísa, é realmente algo muito particular. Eu já fui professora dessa faixa etária também, e tiveram crianças que em 2 dias já estavam, uhul, tchau mãe, tchau pai. Mas também crianças que precisaram da família, um processo assim, em torno de 30 dias. Então, nós temos bastante, né? Mas foi o tempo que essa criança precisou ali da presença da família. Então, como a Verônica falou, inicialmente, né, depois ali de 1 semana e meia, nós tentamos esse distanciamento, não a saída da família da escola, mas esse distanciamento de acompanhar, por exemplo, a criança no parque e a mãe um pouco mais distante. E aí nós percebíamos
sempre prestando atenção em como a criança estava, né? Nós percebíamos que a criança ela ficava desconfortável, que ela sempre buscava o olhar, né? Encontrar o olhar. E quando nós percebemos que ela realmente estava bem, foi quando ela entrava, a mãe ficava próxima, um pouco mais distante, ela não procurava mais olhar, porque ela estava interessada no desenvolver das relações ali com as outras crianças. E aí foi o momento onde a família, filha, posso ir para casa? Mamãe vai para casa para trabalhar de casa, qualquer coisa, você fala para a Leila, e a Leila me chama. E ela ficou bem. Então, realmente, é algo de sentir mesmo e observar o quão confortável essa criança está. Então, é trabalhando esse distanciamento. Então, na sala, por exemplo, no grupo 2, essa adaptação ela também acontece em sala, mas em alguns momentos o grupo eles vão para os espaços abertos. Então, talvez no parque, estar no mesmo ambiente, mas um pouco mais distante, para entendendo e observando a interação dessa criança com as outras crianças e também a interação dela com a professora. Pensando nesse processo individual mesmo, né? Por isso que a gente não dá um tempo, não fala, olha, em uma semana vai estar tudo certo. Pensando que cada criança se desenvolve de uma maneira, né? E essa experiência que é tão nova para ela, não dá para a gente trazer, já prevenir, né? Entender como que vai ser a reação dela quando ela chegar na escola. Até porque tem crianças que no primeiro dia tá ótima, nossa, foi muito bom, mas porque o primeiro dia é um parque novo, são brinquedos novos, né? Às vezes passa 2 semanas, a criança estava muito bem, ela fala, epa, isso faz parte da minha rotina, eu vou ter que ficar aqui, eu não quero comer nesse horário, tem coisas que começam a trazer um desconforto, porque antes não era habitual, né? Então, a gente sempre vai entendendo esses processos e vai tendo essa troca junto com vocês também. Por isso que é importante a gente ir conversando, né? E como a Raquel falou, esse processo de adaptação e readaptação, ele acontece, e às vezes esse processo vai acontecer uma mini adaptação ao momento, todos os dias na entrada. Tem crianças que ainda vão precisar, assim, que já estão com a gente na escola há um tempo, mas precisam desse processo, esse processo de despedida ainda é um processo em desenvolvimento. Nós temos aqui 2 mãos levantadas, da doutora Fibrose, da Érica, desculpa. Não, é da doutora Fibrose primeiro, fica à vontade. Desculpa, não. É que fica com outro nome. Isso, aqui. nome. Eu sou a Beatriz, a mãe da Isabela. Prazer, Beatriz. Prazer. Eu queria saber se em algum momento, né, acontece assim, tá fazendo a parte da adaptação, né, e falar, não, tá tudo bem, a gente dá o intervalo, a criança fica sozinha, se sente segura. Se algum caso já teve que voltar, né, para continuar, não, ela não ficou bem, passou uns 2 dias, ela sentiu falta, teve que retornar, aí os pais. Muitos, Beatriz. Assim, é um processo que, como a Verônica disse, a criança ela tá ali, tá bem, tendo outras interações, e aí ela se recorda. Nossa, mas eu tô aqui, eu vou ter que vir aqui todos os dias. Uma criança que realmente sente falta, por mais que tenha tido a despedida, né, da família avisar, iria se ausentar, iria tomar um café, a criança naquele momento estava em uma interação, uma investigação importante numa linha de raciocínio, mas pouco depois ela se dá conta que sente falta, né, da pessoa de referência e ela pede para que essa pessoa volte. Então, já aconteceu sim, né, da família às vezes sair na rua e nós voltarmos para chamar, né, ou 1 hora depois. A gente até pergunta, né, assim, quanto tempo que você está, né, você vai sair, quanto tempo você demora para chegar aqui? 15 minutos. Aí é um termômetro que a gente tem, olha, eu acho que ele não tá ficando muito bem, ele falou 15 minutos, melhor eu já chamar. 5 minutos, fez um chorinho, porque tem um choro de saudade, que é esperado mesmo, né, estranho seria se eles não sentissem falta, né, tem um outro adulto fazendo aquela adaptação, mas a gente sempre chama quando é necessário, dependendo de como a criança estiver, a gente vai acompanhando. Isso, e esse respeito, assim, pelo conforto, sentir-se confortável da criança também, né? Então, se a gente entende que naquele momento a criança não está mais confortável para ficar na escola, né? E o nosso acolhimento é muito diferente, o acolhimento de vocês para o nosso, né? E não está sendo suficiente, a nossa ação imediata é pedir para a família vir buscar. Porque senão essa criança fica se sentindo desconfortável e depois ela não quer voltar, se torna uma experiência ruim para ela.
E é isso que nós não queremos. Muito bem. A Érica também levantou a mão, Érica, e depois eu vou para a pergunta da Maria Paula. Olá, tudo bem? Tudo Boa bom? noite, Tudo eu sou bem. mãe da Sofia, da unidade de Brooklyn. A minha filha, ela iniciou no passado, e não é tanto uma questão de entrada que acho que a que mais preocupa os pais inicialmente. O que acontece com a Sofia é que ela realmente ela não gosta de comer o almoço, especialmente. Assim, o café da manhã ela come, o almoço ela nunca aceita. E aí eu gostaria de saber assim, que, do ponto de vista de adaptação em si, se tem alguma coisa que pode ser feita já no momento que ela está agora, porque ela aceita ir para a escola, ela adora ir para a escola, entra sozinha, super feliz, sempre volta contente. Mas eu sei que ela volta com muita fome, porque quando ela chega em casa, ela devora a comida, e, por exemplo, agora ela está na colônia de férias voltando mais cedo, ela efetivamente come no horário que é mais ou menos parecido com o horário dela aí na escola, mas ela, na escola em si, ela não aceita. Eu não sei se tem alguma coisa do ponto de vista de adaptação que pode ser feito tanto pela escola quanto nós pais. Entende? Qual é o grupo, Érica? Ela tá no G2 agora, ela tava no G1 antes, né? Tá. É entender também, Érica, nesse processo de adaptação, a alimentação é um momento muito importante para nós seres humanos no geral, né? E aqui na escola, ele acontece, é muito diferente do que acontece em casa. É numa mesa coletiva, com outras crianças ao lado. Às vezes, algumas crianças não estão acostumadas com o barulho que realmente tem, né, em uma escola, principalmente no espaço do refeitório. Mas eu particularmente acredito que o diálogo é o principal caminho para isso. Então, tanto aqui na escola, as professoras e as auxiliares conversando com ela a respeito do momento da alimentação, sobre o que vai ter, novamente a previsibilidade, ela vem, né? Sobre o que vai ser no almoço, como ela acha que é o sabor daquele alimento, como será que ele vai vir, e da mesma maneira também ser conversado na escola, né? Porque entra ali num outro processo. Né? A alimentação também é um momento muito importante aqui na escola e muda muito. Né? Às vezes uma criança que come só com a família, mais silencioso, na mesa, entender que esse momento ele é diferente na escola. Mas eu acredito que o principal viés é o diálogo, tanto aqui na escola quanto em casa também. E a troca, né, Leila? Entendendo as especificidades. Por exemplo, às vezes tem criança que adora quando o feijão tá por cima do arroz. E na escola, no prato está separado. Às vezes era um detalhe, né? Então, é importante a gente sempre ir conversando, entendendo com as professoras e com a coordenação as estratégias mesmo, para entender na alimentação o que falta para despertar essa curiosidade dela, ou entender a necessidade dela naquele horário, e até isso, é desconforto. Às vezes o ambiente é diferente, né? Precisa ir adaptando aos poucos. Até mesmo o espaço que ela está no banco, né? Às vezes, se ela sentar, ela está no meio, se ela sentar na ponta, talvez ela se sinta mais confortável, porque em determinado momento ela precisa sair do banco e levantar. E também um processo que pode acontecer aqui na escola é auxiliar, iniciar, assim, entender que esse processo de comer no coletivo ainda é muito para ela, iniciar esse processo apenas com uma outra criança junto, em duplas, depois ir em trios, depois em 4 crianças, e aumentando gradativamente conforme ela se sentir confortável. De qualquer forma, Érica, a Thaís, coordenadora, ela também vai te procurar para fazer esse alinhamento, acho bem importante. Não, tá bom, tá bem. Tá bom, obrigada. Obrigada. Imagina. E a Maria Paula, ela perguntou se a gente tem alguma dica para facilitar a adaptação da criança no G2, porque é uma criança que convive o dia inteiro com a mãe e com o pai, sem o convívio de outros familiares. O mais importante, né, é ter paciência, porque são adultos diferentes, como ela só tem contato com o pai e com a mãe, ela, quando vir outro adulto, provavelmente vai ser um estranhamento, né? Então, aos poucos, vocês vão conversando, fazer esse reforço também, falar sobre a escola, são as mesmas estratégias que a gente vem pensando, mas com essa paciência de entender que são adultos novos, que ela não está acostumada, né? Nem no meio familiar também, então a gente vai precisar fazer um processo bem gradativo e tendo essa troca. E entender também, né, Vê, se essa criança, ela tem pouco convívio com crianças da mesma faixa etária, ela vai aprender
a Exatamente. interagir e a se relacionar, né, com aquelas crianças. Eu sempre falo para as famílias que vêm na entrevista, né, quando dizem que a criança tem pouco convívio, que também vai ser um processo para ela aprender a conviver com crianças da mesma faixa etária, a compartilhar os interesses. Então, vai ser um processo para ela também. Né? É natural que essa criança busque mais os adultos do espaço nesse primeiro momento, mas aos poucos, entendendo que, opa, aquele amigo, ele brinca do mesmo jeito que eu gosto, pegou aquele carrinho de um jeito diferente, então ela vai entendendo e vendo ali essas pequenas semelhanças ou esses pequenos atos que ela se interessa para iniciar essa interação entre pares. Bom, a Maria Raquel está agradecendo um diálogo tão importante para o início da educação infantil dos nossos filhos, e ela se despediu agradecendo, dando boa sorte para todas as mães que estão passando por esse processo. Vai dar tudo certo. Obrigada, Eu acredito Raquel. que todas as famílias têm esse material, mas esse é um material que nós também elaboramos, a gente chama de... É um material de boas-vindas, que é como a gente chama, em que aqui tem também mais algumas dicas para as famílias de como que... Né, a gente conta mais um pouco como que a gente trabalha esse processo de adaptação, mas também algumas dicas para que esse processo aconteça. Então, caso alguma família não tenha, por favor, peça para a sua coordenadora. Sim. Então, eu gostaria de agradecer a Leila, a Verônica pelo bate-papo, gostaria de agradecer o Ricardo e a Raquel pelo depoimento, e todas as famílias que estão aqui nessa noite, participaram desse nosso diálogos. Esperamos que vocês tenham, né, uma adaptação tranquila e de muita parceria conosco. Fiquem à vontade para ter essa troca. É a forma como a gente acredita, como a Aviva é feita, é sempre pensando no bem das nossas crianças, no desenvolvimento delas, e isso só acontece com essa troca família-escola. Então, Fabi, antes de encerrar, eu queria trazer, né, uma definição sobre adaptação que sabiamente Marcelo Cunha Bueno trouxe e eu queria compartilhar com vocês, que é que a adaptação é a criança descobrir que o amor permanece, mesmo que ainda os seus pais, seus familiares não estejam presentes naquele momento. Então, é esse processo, né? E a gente vai estar com o nosso filho, mesmo não estando presente naquele momento, ele sabe que esse amor permanece, né? Então, era assim que eu queria agradecer e encerrar, né? Que seja um ano lindo, que sejam adaptações prazerosas, que as crianças brinquem, vivam intensamente esse momento também. Sim, obrigada mais uma vez pelo convite, Fabi. Eu agradeço a todos. É muito gostoso perceber que as pessoas que estão próximas a nós no dia a dia têm os mesmos propósitos e respeito, principalmente as crianças e a infância. Um feliz 2024 para nós. É muito emocionante, realmente. muito obrigada. Uma boa noite para todos. Estamos aqui à disposição. Noite, até o próximo Diálogos. Boa noite. Boa noite.